Isto não é um conto de fadas. É a realidade crua de como o orgulho pode arrastar um império para o inferno. Um marido multimilionário saca uma arma contra sua esposa grávida na frente de centenas de testemunhas, mas antes que a bala atinja o alvo, um desconhecido de terno cinza escuro se interpõe. Esse estranho não é um herói qualquer. Ele carrega um segredo capaz de destruir os poderosos e proteger os inocentes. O que se segue é uma tempestade de vingança, traição e redenção. E você nunca vai acreditar em quem realmente sobreviveu quando a verdade finalmente veio à tona. A noite deveria ser inesquecível. Os convidados, em vestidos deslumbrantes e smokings elegantes, enchiam os salões de mármore da mansão Andrade, no Morumbi. As risadas misturavam-se ao murmúrio suave de um quarteto de cordas. Os lustres brilhavam como constelações congeladas. As câmeras disparavam. Os repórteres ficavam perto da grande escadaria, ansiosos pela foto perfeita de Victor Andrade, o magnata de 42 anos, e sua esposa grávida, Helena. Helena estava no centro do salão, com as mãos suavemente apoiadas sobre o ventre. O vestido de seda branca que usava cintilava sob a luz dourada, ajustando-se à sua figura com uma graça tranquila. Ela parecia serena, até radiante, o cabelo castanho preso em um coque solto na nuca. De vez em quando, ela sorria gentilmente enquanto os convidados a felicitavam pelo bebê. Para todos ao redor, ela era a imagem da calma e da elegância. Mas do outro lado do salão, seu marido estava desmoronando. Victor, alto e perfeitamente arrumado, sempre foi um homem que exigia controle. No entanto, naquela noite, seu sorriso parecia forçado e seus movimentos bruscos. Seus olhos se moviam entre os convidados e voltavam para Helena. Quanto mais ele a olhava, mais apertava a mandíbula. A música cresceu. Garçons de luvas brancas passavam com bandejas de champanhe. O aroma das rosas dos centros de mesa misturava-se ao perfume caro. Helena se virou, procurando o marido na multidão. Encontrou o olhar dele do outro lado do salão. Ele a observava com intensidade demais. Ela sentiu um calafrio de inquietação. Então, viu quando ele enfiou a mão no paletó. A princípio, pensou que ele procurava o telefone, mas algo em sua expressão, fria e calculista, a paralisou. As conversas na sala se apagaram, como se o ar se tornasse pesado. Victor deu um passo à frente. Seus sapatos brilhantes ressoaram com força no mármore. As pessoas se viraram para encará-lo. A música hesitou por um momento e parou. O violinista abaixou o arco. "Victor", disse Helena suavemente. Sua voz mal pôde ser ouvida no silêncio. "Você mentiu para mim", disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Sua voz ecoou nas paredes de mármore. A multidão se enrijeceu. Um murmúrio se espalhou. "Não entendo", ela respondeu. Suas mãos tremiam, ainda sobre o ventre. "Por favor, vamos conversar em particular." Victor balançou a cabeça lentamente. Seu rosto se torceu com algo sombrio. "Conversar? Você quer conversar depois do que fez?" "Victor, por favor." Ele a ignorou. Com um movimento repentino e aterrorizante, ele sacou uma pistola preta do paletó. Ouviram-se ofegos. Uma mulher gritou. O som ricocheteou nos lustres como vidro quebrado. Helena recuou, cambaleando. Seus saltos ecoaram no chão. A cauda de seu vestido branco arrastou-se atrás dela como um rastro de luz. Ela ergueu as mãos instintivamente. "Victor, não faça isso." Por uma fração de segundo, ninguém se moveu. O tempo pareceu parar. Então, o tiro. Foi ensurdecedor.
O eco rasgou o salão. Helena fechou os olhos, esperando a dor, a escuridão. Mas não veio. Em vez disso, ouviu um gemido baixo, o ruído pesado de um corpo caindo no mármore. Quando abriu os olhos, viu um homem em um terno cinza escuro, estendido no chão, a poucos metros dela. O sangue se espalhava sob ele como tinta. Os convidados gritavam e se afastavam. Alguém deixou cair uma taça. Ela se quebrou ao lado de Helena. Helena ficou sem ar. O homem que acabara de levar a bala era um desconhecido. Ou assim ela pensava. Ele era alto, de ombros largos, com o cabelo escuro penteado para trás. A frente de sua camisa estava ensopada de sangue, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos nos dela. Ele murmurou algo gutural e rouco. Helena caiu de joelhos ao lado dele. "Por que você fez isso?" Ela sussurrou. Ele tossiu, lutando para respirar. "Você tem que viver." Antes que ela pudesse responder, o salão se transformou em caos. Convidados corriam em direção às saídas. Alguns choravam, outros gritavam ao telefone. Os garçons se escondiam atrás das mesas. Os repórteres pegavam suas câmeras, tentando capturar cada ângulo. Victor permanecia de pé no meio da sala, com a arma pendurada ao lado do corpo. Seu peito subia e descia com força. Seu olhar era selvagem, confuso, mas sem remorso. Ele observava a multidão como se desafiasse qualquer um a pará-lo. Helena pressionou sua mão trêmula sobre a ferida do homem. O sangue aqueceu sua palma. "Alguém chame uma ambulância!" Ela gritou, mas sua voz se perdeu no barulho. O cheiro de pólvora e champanhe encheu seus pulmões. Seu pulso batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela olhou para Victor, a voz embargada. "Você tentou me matar." Os lábios de Victor se curvaram em um sorriso fino. "Você me obrigou." Um flash de câmera iluminou a cena. Alguém estava gravando. A luz vermelha piscava em uma câmera perto da parede. Helena a viu e pela primeira vez naquela noite, um pensamento atravessou seu medo. O mundo veria isso. A verdade não permaneceria oculta. O homem no chão gemeu novamente. Finalmente, a segurança correu em direção a Victor, o derrubou e tirou-lhe a arma. A multidão gritou enquanto a arma caía no chão de mármore. Helena estremeceu com o som. Quando as sirenes começaram a soar lá fora, ela segurou a mão do desconhecido. Estava fria e escorregadia de sangue. Seus dedos se fecharam fracamente ao redor dos dela. Seus olhares se encontraram, e por um instante houve compreensão, algo profundo e silencioso. Ela sussurrou: "Resista, por favor." Os lábios dele se moveram, formando palavras que ela mal ouviu. "Já está a salvo." Lá fora, as luzes vermelhas e azuis piscavam sobre as grandes janelas da mansão Andrade. Lá dentro, a seda branca do vestido de Helena brilhava fracamente sob o lustre quebrado, com uma única gota de sangue escorrendo pela barra como uma cicatriz. A noite que começou com champanhe e aplausos terminou em silêncio. O tiro ainda ecoava nos corredores de mármore. Depois vieram os gritos. A música tinha parado há muito tempo, mas o silêncio que se seguiu à explosão foi pior. Era como se todo o salão tivesse esquecido como respirar. O corpo de Helena tremia violentamente. Ela sentia o pulso batendo na garganta, o ar pesado demais para inalar. A seda branca de seu vestido grudava em sua pele, manchada perto da borda onde ela havia caído de joelhos. A única coisa que conseguia ver a princípio era o homem de terno cinza estendido a poucos metros, aquele que havia se colocado na sua frente. Seu sangue se espalhava pelo chão, brilhante sobre o mármore polido. As pessoas corriam por toda parte. Uma mulher em um vestido dourado tropeçou em uma cadeira e gritou procurando o marido. O vidro se quebrou.
O cheiro de pólvora misturava-se ao perfume e ao suor. As câmeras disparavam, os telefones se erguiam, as vozes se cruzavam em pânico. "Chamem uma ambulância!" gritou alguém. "Segurança, rápido!" A visão de Helena embaçou. Ela piscou entre as lágrimas, tentando focar no homem que sangrava no chão. Ele virou ligeiramente a cabeça, gemendo de dor, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela. Eram escuros e intensos, cheios de algo que ela não sabia nomear. "Não se mova!" ele sussurrou. Sua voz era rouca e forçada, mas transmitia autoridade. "Fique no chão, Stray!" Ela pressionou sua mão trêmula sobre o ventre, sentindo o bebê se mover. Aquele pequeno movimento a lembrou que ainda estava viva. Sua respiração estava entrecortada, o som da sirene fraco vindo de algum lugar fora dos muros da mansão. O homem gemeu novamente. Sua mão buscou o chão até encontrar a dela. "Está tudo bem", ele murmurou. "Apenas respire." "Por quê?" ela sussurrou com a voz trêmula. "Por que você fez isso?" Ele tossiu, o sangue escapando entre seus dedos. "Porque você não merecia morrer." Antes que ela pudesse responder, passos pesados ecoaram pelo salão. Guardas de segurança entraram correndo de todas as direções, gritando ordens. 2 deles seguraram Victor pelos braços e arrancaram a pistola dele. A arma caiu no mármore com um som metálico que cortou o ar. O rosto de Victor estava pálido, o cabelo despenteado, a respiração ofegante. Ainda assim, seus olhos ardiam de fúria. "Ela me traiu!" ele gritou enquanto se debatia. "Todos viram, ela me traiu." "Ninguém o traiu", gritou um dos guardas. "Mãos nas costas." Os convidados se agruparam contra as paredes, murmurando. Alguns apontavam para Victor, outros olhavam para Helena, chocados demais para falar. Um repórter mantinha a câmera gravando, a luz vermelha piscando sem parar. Helena mal os ouvia. Sua atenção estava no homem ferido ao seu lado. Seu paletó estava ensopado, a respiração fraca. Ela rasgou um pedaço de seu vestido e pressionou-o contra a ferida no ombro, tentando estancar o sangue. "Fique comigo", ela disse com a voz trêmula. "Por favor." Ele a olhou, a dor marcando cada linha de seu rosto. "Você deveria ir", ele murmurou. "Procure um lugar seguro." "Eu não vou te deixar. Você não sabe quem eu sou." Ela balançou a cabeça. "Você salvou minha vida. Isso é tudo que eu preciso saber." Por um momento, seus olhares permaneceram unidos. Em meio ao caos, algo passou entre eles, algo humano e profundo. Ele tentou sorrir, mas a dor o fez gemer. Ao redor, o caos continuava. O belo salão agora parecia um campo de batalha. Mesas estavam viradas, garrafas de champanhe quebradas. Pétalas de flores flutuavam no vinho derramado. Um lustre ainda balançava pelo impacto do tiro, projetando reflexos fragmentados no chão. Os paramédicos irromperam pelas portas com macas. A multidão se afastou imediatamente, um murmúrio o seguindo. As câmeras clicavam, enquanto os repórteres gritavam perguntas que ninguém respondia. Helena ajudou os médicos a levantar o homem sobre a maca. Um deles se virou para ela. "Senhora, precisamos examiná-la também. Você está ferida." Ela negou rapidamente. "Estou bem. Por favor, ajude-o primeiro." O médico olhou para o ventre dela com preocupação. "Você está grávida. Precisamos garantir que o bebê esteja bem." "Andrzej." Helena hesitou, apertando as mãos sobre o estômago. "Só preciso saber se ele vai viver." "Faremos o nosso melhor", disse o médico antes de levar a maca. Ela observou enquanto o empurravam pelas portas de vidro quebradas. O lençol branco sob ele já estava manchado de vermelho. Lá fora, as luzes azuis e vermelhas piscavam no céu noturno. Atrás dela, Victor continuava a gritar, sua voz ecoando no salão.
É um erro. Ela me obrigou. Ele chutava os guardas que o seguravam, mas eles mal reagiam. Suas palavras se perdiam no barulho, convidados ligando para seus familiares, repórteres transmitindo ao vivo, a segurança dando declarações à polícia. Helena sentiu-se tonta. Apoiou uma mão na mesa mais próxima para manter o equilíbrio. O peso do ocorrido caiu sobre ela, frio e insuportável. Seu marido tentara matá-la, o bebê dentro dela poderia ter morrido e um desconhecido levara a bala destinada ao seu coração. O som de passos se aproximou. Um policial tocou suavemente seu braço. Senhora, por favor, venha conosco. Precisamos examiná-la e tomar seu depoimento. Ela assentiu fracamente, o corpo dormente. O oficial a guiou por entre a multidão, protegendo-a dos flashes das câmeras. Os repórteres gritavam seu nome. Senhora Andrade, o que aconteceu? Por que ele disparou? Quem era o homem que a salvou? Ela não respondeu. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Ao passar pelo local onde o homem havia caído, ela olhou para baixo. Uma pequena poça de sangue ainda brilhava no chão, refletindo o lustre quebrado. Seu vestido branco roçou nela, deixando uma leve mancha vermelha na barra. Lá fora, o ar frio da noite atingiu seu rosto. O caos de luzes piscantes, oficiais gritando e sirenes, suando a cercava, mas tudo parecia distante. Ela ouvia o próprio coração mais alto que o barulho. A porta da ambulância se fechou com um baque. Pela pequena janela traseira, ela conseguiu ver o homem na maca. Seu rosto estava pálido, os olhos fechados, mas o peito ainda se movia. Ela sentiu alívio. Uma agente falou suavemente ao seu lado. Vamos levá-la para o hospital agora. Você está a salvo. A salvo. A palavra soava vazia. Enquanto subia no banco de trás da viatura, Helena olhou para a mansão que um dia simbolizou sua vida perfeita. Agora, ela estava banhada por luzes vermelhas e azuis, sua grandeza manchada pela violência. Os convidados haviam partido. A risada fora substituída por rádios policiais e obturadores de câmeras. Ela pressionou sua mão sobre o ventre novamente. Você está bem? Sussurrou para o bebê. Estamos bem, mas ela sabia que nada voltaria a ser como antes. Dentro da ambulância que ia na frente, o homem que salvara sua vida lutava para se manter consciente. Em algum lugar entre a dor e a escuridão, ele se lembrou de uma promessa feita anos atrás a um amigo que uma vez o perdoou. Um amigo chamado Daniel Andrade, e enquanto a ambulância se afastava na noite iluminada por flashes, o mundo atrás deles começava a sussurrar a história que em breve ocuparia todas as manchetes do país. A mansão Andrade permaneceu cercada por luzes piscantes, muito depois que o som do tiro se desvaneceu. A fita policial brilhava amarela sob os refletores. Os fotógrafos permaneciam em frente ao portão, suas câmeras apontando para a grande escadaria interna. Os repórteres gritavam perguntas que ninguém respondia. Lá dentro, o elegante salão de festas havia se tornado uma cena de crime. O chão de mármore estava manchado de sangue e o aroma de champanhe fora substituído pelo cheiro penetrante de pólvora. Fragmentos de vidro quebrado brilhavam como geada sob as luzes. Victor Andrade estava sentado em uma cadeira de veludo perto do bar. Suas mãos estavam algemadas e seu terno de grife, amassado e manchado de suor. Um policial permanecia atrás dele, enquanto o outro tomava notas ao lado de uma mesa quebrada. Mas Victor não parecia derrotado, parecia furioso. Ele olhava com ódio para os repórteres lá fora, como se a mera presença deles o ofendesse. Isto é ridículo, disse ele entre dentes. Eles agem como se eu fosse um criminoso. O policial próximo não respondeu. A voz de Victor se tornou mais alta. Eu não matei ninguém. Aquele homem pulou na frente dela. Como eu ia saber? Senhor,
respondeu o agente calmamente. O senhor apontou uma arma de fogo para sua esposa. Isso é tentativa de assassinato. Victor bufou. Tentativa de assassinato? Eles não entendem. Ela me provocou. Ela estava me mentindo por meses, usando meu nome, me roubando. O oficial continuou escrevendo, sem reagir às suas desculpas. O tom de Victor mudou. Ele tentou parecer razoável. Você sabe como é o casamento. Às vezes as coisas esquentam. As pessoas dizem coisas que não querem dizer. Outra agente, uma mulher, levantou os olhos de suas anotações. O senhor atirou em uma mulher grávida na frente de mais de 100 testemunhas, senhor Andrade. Ele virou a cabeça bruscamente. Eu não queria machucá-la. Eu só queria assustá-la. As palavras ficaram pairando no ar como fumaça. Do outro lado do salão, Helena estava sentada em uma cadeira, envolta em um cobertor de lã. Ela tremia. Seu vestido branco estava amarrotado, a barra manchada com sangue que não era dela. Um paramédico tomava seu pulso, outro mantinha a mão suave em seu ombro. Ao ouvir a voz de Victor, ela ficou imóvel. Era fria, familiar e agora cheia de ódio. Victor a chamou suavemente. Ele se virou para ela, os olhos ardendo. Você deveria ter me contado a verdade, Helena. Os lábios dela se entreabriram, a confusão cruzando seu rosto. Que verdade? Do que você está falando? Ele se inclinou para a frente, as mãos algemadas cerrando-se em punhos. Não finja. Eu vi as mensagens. Eu vi as transferências. Você estava planejando algo pelas minhas costas. Você e sua preciosa fundação. Você acha que eu não sei de onde vinha aquele dinheiro? Ela balançou a cabeça fracamente. Vinha de doações. Você sabe disso. Mentiras! Ele cuspiu. Era tudo uma farsa. Você queria me destruir. As lágrimas encheram os olhos de Helena. Você quase me mata. Ele não se abalou. Você não me deu escolha. Os oficiais trocaram olhares desconfortáveis. A detetive se aproximou de Helena. Senhora Andrade, talvez devêssemos tirá-la daqui. Não precisa ouvir isso. A voz de Helena tremeu, mas ela se manteve firme. Não. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Victor sorriu com desdém. Você sempre gostou de ter público. Agora você o tem. Victor, eu nunca te traí. Ela sussurrou. Tudo o que fiz foi por nós. Ele riu amargamente. Por nós? Você passava mais tempo com sua fundação do que comigo. Você me fez parecer fraco. Meus sócios falavam de você, chamavam você de santa. Sabe como isso me fazia parecer? Um idiota. Helena o olhou com espanto, compreendendo aos poucos. Não se tratava de traição. Tratava-se de orgulho. Tratava-se de respeito. A mandíbula dele se apertou. A detetive o interrompeu. Basta, senhor Andrade. Ele a ignorou. Você me humilhou, Helena. Ficou na frente de todas essas pessoas, fingindo ser a esposa perfeita enquanto tramava nas minhas costas. Eu estava me protegendo. A voz dela quebrou. Foi você quem me afastou. Você parou de me ver como sua esposa. Você me via como um fardo. Por um instante, a raiva em seus olhos vacilou. Depois voltou, mais fria do que antes. Talvez sim, ele disse. Talvez eu tenha me cansado de ver você bancar a vítima. A detetive deu um passo à frente. Acabou. Oficiais, tirem-no daqui. Victor puxou as algemas. Você acha que pode me prender? Sabe quem eu sou? Sim, respondeu a detetive com ironia. O senhor é o homem que atirou na esposa grávida em uma gala de caridade. Parabéns. Enquanto os oficiais o levantavam, Victor virou a cabeça para Helena pela última vez. Você vai se arrepender disso. Você e todos que estão com você. Ela não respondeu. Não podia. Seu corpo estava vazio, sua voz presa no fundo do peito. Os agentes conduziram Victor pela multidão de câmeras piscando. Os repórteres gritavam perguntas, estendendo microfones como lanças. Senhor Andrade, por que atirou na esposa? É verdade que ela prestará queixa?
Quem era o homem que a salvou? Victor os ignorou. Seu rosto era uma máscara, mas sua mandíbula tremia de raiva contida. Lá fora, a chuva havia começado a cair. Os degraus de mármore brilhavam sob as luzes vermelhas e azuis. Enquanto o empurravam para o banco de trás da viatura, Victor levantou a cabeça para as câmeras. Vocês vão ouvir minha versão em breve, disse ele em voz alta. Não acreditem em tudo o que veem. Dentro da mansão, Helena permanecia imóvel. O eco de sua voz ainda ressoava muito depois que as portas se fecharam. Um paramédico lhe ofereceu água, mas ela não pegou. Ela ainda podia ouvir as palavras dele em sua mente. Não me deu escolha, não me deu escolha. Essa era a desculpa de um covarde. Seu olhar se desviou para o chão, onde o desconhecido havia caído. Os faxineiros já haviam limpado o sangue, mas restava uma leve mancha, uma sombra no mármore que nunca desapareceria completamente. A detetive voltou ao seu lado. Precisamos tomar seu depoimento esta noite. Depois a levaremos ao hospital. Você precisa descansar. Helena assentiu fracamente. O homem que levou o tiro, ele ainda está vivo? A detetive hesitou por um momento e depois assentiu. Está em cirurgia. Estão fazendo o possível. O alívio a envolveu. Ela fechou os olhos e exalou lentamente. Graças a Deus. Enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, as grandes luzes da mansão Andrade piscavam. Lá fora, o mundo já girava com manchetes, cada uma mais chocante do que a anterior. Dentro, cercada de silêncio e ruína, Helena compreendeu algo que lhe gelou o sangue. Victor não havia terminado. Mesmo algemado, um homem como ele jamais aceitaria a derrota. O corredor do hospital brilhava sob uma luz fluorescente pálida. O cheiro antisséptico impregnava o ar, agudo e estéril. As enfermeiras se moviam com rapidez, seus sapatos rangendo no chão polido. Em algum lugar no corredor, um monitor emitia bips constantes, marcando o ritmo de um coração que se recusava a parar. Helena estava sentada em uma pequena sala de espera, envolta em um cobertor do hospital. Seu vestido de seda branca havia sido substituído por um roupão de paciente, mas a lembrança da barra manchada de sangue não desaparecia. Suas mãos tremiam enquanto segurava um copo d'água que não conseguia beber. A cada poucos segundos, ela olhava para a porta, esperando notícias. O detetive que a interrogara na mansão entrou em silêncio. Ele carregava uma pasta e uma expressão cansada. Senhora Andrade, disse ele suavemente. O homem que levou a bala por você sobreviveu à cirurgia. Ele está em recuperação. Os lábios de Helena se entreabriram em alívio. Posso vê-lo? Apenas um minuto, respondeu o detetive. Ele ainda está fraco, mas pediu para vê-la. Ela se levantou lentamente, segurando o cobertor ao redor dos ombros. Suas pernas tremiam enquanto seguia o oficial pelo corredor. O bip do monitor ficou mais alto à medida que se aproximavam de uma porta vigiada. Um policial uniformizado assentiu e se afastou. Lá dentro, o homem jazia em uma cama de hospital, o ombro enfaixado. Seu rosto estava pálido, mas tranquilo. Uma leve sombra de barba cobria sua mandíbula. Seu cabelo escuro estava despenteado sobre o travesseiro. E embora a dor escurecesse seu olhar, ainda havia força em seus olhos. Helena hesitou perto da porta. Você está acordado? Sussurrou. Ele virou um pouco a cabeça, um leve sorriso no rosto. Você fica melhor vestida de branco do que de medo, disse ele em voz baixa. Ela conteve as lágrimas. Por que você fez isso? Você poderia ter morrido. Eu tinha uma dívida a pagar, ele murmurou. Uma que precisava ser quitada. Helena franziu a testa, aproximando-se. Uma dívida com quem? O olhar do homem se dirigiu para a janela, onde o amanhecer começava a iluminar o céu. Com seu irmão, ele respondeu.
A respiração dela ficou presa. Meu irmão? Nós nos conhecemos há 6 anos, continuou Daniel Andrade. Eu estava em apuros, do tipo que você não sai vivo. Ele poderia ter me entregado, mas não o fez. Ele disse que todos merecem uma chance de mudar. Então eu mudei, e tenho esperado desde então para retribuir o que devia a ele. Helena caiu na cadeira ao lado dele, a voz trêmula. Você o conheceu? Eu trabalhei para ele, disse ele em voz baixa. De certa forma, ele estava disfarçado em Curitiba, investigando uma rede de tráfico. Eu era parte dela. Ele me tirou daquele mundo, me ajudou a desaparecer. Eu lhe devia a vida. Quando descobri que você era a irmã dele, mantive distância. Mas ontem à noite, sua voz vacilou. Quando vi o que seu marido estava prestes a fazer, eu não pude ficar parado. Ela o olhou com incredulidade. Quem é você? Ele a encarou diretamente, e pela primeira vez ela viu a firmeza por trás de sua calma. Meu nome é Anthony Marino. O nome não lhe disse nada a princípio. Então, o detetive atrás dela inalou bruscamente. Marino, disse ele. Você é parente de Carlo Marino? Os olhos de Anthony endureceram. Carlo era meu pai. O rosto do detetive empalideceu. Carlo Marino, o chefe do sindicato de Chicago. Helena gelou. As palavras a atingiram como um vento frio. Você é o filho dele? Anthony assentiu uma vez. Não o herdeiro, não mais. Deixei essa vida anos atrás. O detetive deu um passo à frente com cautela. Entenda, Sr. Marino, seu nome tem peso. Um peso perigoso. Por que deveríamos acreditar que o senhor não está mais envolvido? O tom de Anthony permaneceu sereno. Porque se eu ainda pertencesse àquele mundo, Victor Andrade não estaria em uma cela. Ele já estaria morto. O detetive não respondeu. Ele anotou em sua pasta, murmurou algo sobre verificar a história e saiu da sala em silêncio. Por um longo momento, o silêncio preencheu o espaço entre eles. O bip do monitor marcava o tempo junto com a tensão no ar. Helena entrelaçou as mãos no colo. Você arriscou tudo, disse ela suavemente. Sua vida, sua liberdade. Anthony exalou devagar. Eu devia a Daniel. E quando vi você, eu o vi. Os mesmos olhos. A mesma forma de se manter firme, mesmo quando está com medo. As lágrimas se acumularam nos olhos de Helena. Ele morreu tentando parar homens como os que seu pai controlava. Eu sei, respondeu Anthony, e tenho vivido com essa culpa desde então. Ela balançou a cabeça. Você me salvou. Você não precisa mais carregar isso. Ele tentou sorrir, mas a dor se refletiu em seu rosto. Você deveria ir para casa, Helena. Descanse. Seu marido enfrentará a justiça agora. Ela hesitou. Você não conhece Victor. Ele não perde. Ele destrói. Os olhos de Anthony escureceram. Então ele ainda não me conheceu. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Um homem alto de terno cinza entrou na sala. Sua expressão era séria e sua voz baixa. Senhor Marino, a imprensa descobriu que o senhor está aqui. Já estão lá fora. O chefe quer transferi-lo para um andar seguro. Anthony assentiu. Façam o que for preciso. O homem se virou para Helena. Senhora, também precisaremos que a senhora se mantenha fora de vista por um tempo. A mídia está enlouquecida. Todos querem sua história. O coração de Helena acelerou. Não me importo com a história. Só quero que isso acabe. O olhar de Anthony se suavizou. Não vai acabar até que ele pare de tentar limpar sua bagunça. Victor não aceitará a derrota em silêncio. Homens como ele nunca a aceitam. Helena se levantou, ajeitando o cobertor sobre os ombros. Então o que eu faço? Sobreviva, disse Anthony, e fique preparada. Uma enfermeira entrou para ajustar seu soro. Helena permaneceu ao lado da cama, dividida entre a gratidão e o medo. A ideia de ir embora parecia errada,
mas ficar era perigoso. Quando se virou para a porta, a voz de Anthony a deteve. Helena! Ela se virou. Se algo acontecer, disse ele, vá aos escritórios da Fundação Ward. Pergunte por Mateus. Ele saberá o que fazer. Ela assentiu lentamente, memorizando o nome. Obrigada, sussurrou. Agradeça ao seu irmão, ele respondeu suavemente. Ele é a razão pela qual eu ainda respiro. Fora do quarto, o corredor fervilhava com repórteres e cinegrafistas tentando passar pela linha policial. Os oficiais lutavam para contê-los. Uma voz gritou o nome dela. Senhora Andrade, é verdade que seu marido tentou matá-la? Outra exclamou. Quem é o homem que a salvou? Ela abaixou a cabeça e passou rapidamente, segurando o cobertor com força. Os flashes das câmeras refletiam em sua pele pálida e nos restos de seda branca por baixo. Dentro do quarto, Anthony olhou para o teto. O bip do monitor coincidia com o ritmo lento e pesado de seus pensamentos. Ele sussurrou para si mesmo, mal audível. Uma dívida paga, mas outra acaba de começar. O sol da manhã subia mais alto, projetando finos raios de luz através das persianas. Lá fora, a cidade acordava sem saber que duas vidas, uma construída sobre o crime e outra sobre a inocência, acabavam de se cruzar novamente de uma forma que mudaria tudo. A chuva escorria pelas janelas fumê do carro de polícia enquanto ele se afastava da mansão Andrade. No banco de trás, Victor permanecia imóvel, os pulsos ainda algemados e o rosto esculpido em pedra. As luzes da rua refletiam em seu rosto em flashes de laranja e sombra. A cada poucos segundos, ele apertava a mandíbula. Sua mente já estava trabalhando, já calculando. Ele havia passado décadas construindo poder, comprando influência e dobrando as regras até que funcionassem a seu favor. Ele não perderia tudo por um erro. Não por uma mulher, não por uma bala. Na delegacia, os agentes o conduziram pelo corredor principal. Os repórteres se aglomeravam atrás das portas de vidro, gritando perguntas, suas vozes abafadas pela tempestade. Os flashes das câmeras iluminavam a noite, congelando o rosto de Victor repetidamente. A imagem perfeita de um homem poderoso derrubado. Dentro da sala de interrogatório, ele se sentou sob uma única luz zumbindo. Seu advogado, um homem baixo e de olhar penetrante chamado Harold Klein, entrou alguns minutos depois, com o terno encharcado pela chuva. Ele colocou sua maleta sobre a mesa e lançou um olhar de censura aos oficiais antes de falar. Meu cliente não responderá a nenhuma pergunta sem minha presença. Ele rosnou. A detetive à sua frente, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos cinzentos e calmos, cruzou os braços. Senhor Andrade, isto não é uma negociação. O senhor disparou uma arma contra sua esposa em uma sala lotada. Isso é tentativa de assassinato. Victor recostou-se na cadeira, o som das algemas ecoando suavemente. A senhora deveria saber que o que as pessoas veem e o que realmente acontece raramente são a mesma coisa. A detetive não piscou. Todos viram. Há câmeras, testemunhas, gravações. O senhor estava bêbado, furioso e com ciúmes, e um homem quase morreu. Victor sorriu ironicamente. Ele escolheu pular na frente dela. Ninguém pediu para ele bancar o herói. Harold interveio imediatamente. Detetive, meu cliente está claramente sob pressão. Cooperaremos, mas esperamos que este processo seja tratado com respeito. Respeito se conquista, Sr. Klein, disse a detetive em voz baixa, e seu cliente o perdeu no momento em que puxou o gatilho. O sorriso de Victor desapareceu por um instante, mas ele recuperou a compostura rapidamente. A senhora acha que pode me humilhar? Eu doei mais para esta cidade do que seu departamento ganha em uma década. Eu construí as torres sob as quais a senhora trabalha.
Eu conheço seu comissário. A senhora deveria se lembrar disso antes de falar comigo assim. A detetive inclinou-se para a frente. E o senhor deveria se lembrar que nada disso poderá salvá-lo agora. As palavras dela o atingiram mais do que ele esperava. Por um momento, os dedos de Victor se curvaram. Então ele se forçou a relaxar e soltou uma risada seca. Veremos. Quando ela saiu da sala, Victor olhou para seu advogado. Tire-me daqui. Não me importo como. Ligue para o comissário, para o prefeito, para quem me deve um favor. Harold baixou a voz. Victor, isto é grave. O vídeo já está em todo lugar. Você não pode simplesmente apagá-lo. O olhar de Victor escureceu. Então eu apagarei as pessoas que o tornaram possível. Harold enrijeceu. Não fale assim. Eles podem usar isso contra você. Victor o ignorou. Ele olhou fixamente para a parede, seus pensamentos frios e precisos. Eu quero nomes. O homem que pulou na frente dela. Descubra quem ele é. Eu quero saber tudo sobre ele. Harold abriu seu tablet e verificou os primeiros relatórios. O nome dele é Anthony Marino. Interessante. Victor ergueu uma sobrancelha. Interessante em que sentido? Ele não é exatamente um santo. Há registros selados, rumores sobre a família dele, conexões com o sindicato de Chicago. Os lábios de Victor se curvaram lentamente em um sorriso. Um mafioso? Isso explica tudo. Ela está envolvida com ele. Eu não disse isso, alertou Harold. Não sabemos a natureza do relacionamento deles. Victor bateu na mesa com as mãos algemadas, assustando Harold. Ela me traiu com ele. Eu sabia. Ela trouxe aquele criminoso para minha casa. Victor, acalme-se. Nada disso ajuda seu caso, disse Harold apressadamente. Mas Victor já estava consumido pela fúria. Eu construí a vida dela. Eu dei tudo a ela, e ela escolhe zombar de mim com um delinquente. Fora da sala, os oficiais se olhavam através do vidro. Eles podiam ouvir cada palavra. Horas depois, quando a chuva cessou, Victor foi libertado sob fiança. Assim que saiu para a rua, seu chofer abriu a porta de um Mercedes preto estacionado perto da calçada. Os repórteres se aglomeraram, os microfones brilhando como armas. Senhor Andrade tentou matar a esposa? É verdade que o homem que a salvou tem laços com o crime organizado. O senhor está enfrentando a falência após o escândalo. Victor os ignorou. Ele ajeitou suas abotoaduras, endireitou a gravata e entrou no carro. Lá dentro, o silêncio o envolveu como uma armadura. O motorista o observou pelo espelho retrovisor. Para onde, senhor? Casa, disse Victor. Depois, após uma pausa, acrescentou. Não. Para o escritório. O Mercedes deslizou pelas ruas molhadas em direção ao centro. As luzes da cidade se esmaeciam nas janelas cobertas de chuva, brilhando em tons dourados e vermelhos como brasas. Quando chegaram a Andrade Holdings, o hall estava deserto. As portas de vidro se abriram com um assobio e Victor avançou com passo firme. Seu assistente, pálido e nervoso, correu atrás dele. Senhor, o conselho está ligando a noite toda. A imprensa não para. Eles querem uma declaração. Não lhes diga nada, respondeu Victor, e convoque uma reunião, amanhã de manhã cedo. Mas, senhor, os investidores... Eu disse nada, gritou. Sua voz ecoou pelo salão de mármore. Em seu escritório privado, no último andar, ele serviu uma dose e olhou para o horizonte. A cidade que ele antes governava agora brilhava com traição. O vídeo do tiro já estava online. Nas telas de seu computador, os títulos piscavam. CEO atira na esposa grávida durante gala. Império Andrade sob investigação. O reflexo no vidro lhe devolveu o olhar. O homem confiante que ele tinha sido não existia mais. Em seu lugar havia algo mais duro, mais frio. Ele pegou seu telefone
e discou um número que não usava há anos. A voz do outro lado soou grave e cautelosa. Quem é? É Victor Andrade. Ele respondeu em tom firme. Eu preciso de um favor. Houve silêncio. Então, uma risada lenta. Um favor seu? Isso é novidade. Eu preciso de informação, disse Victor, sobre um homem chamado Anthony Marino. A voz riu novamente. Você não vai querer se meter com aquela família. Eu não estou pedindo conselhos, respondeu Victor friamente. Estou pagando por resultados. Ele desligou e olhou para a tela escura do telefone. Lá fora, o mundo se estendia cheio de luzes que pareciam zombar dele. Ele bebeu outro gole de uísque, sua expressão endurecendo. Ninguém humilha Victor Andrade, nem sua esposa, nem um desconhecido, nem ninguém. As nuvens de chuva se dissiparam pela manhã, deixando a cidade limpa e cinzenta. O hospital permanecia em silêncio, exceto pelo zumbido das máquinas e o ritmo constante das enfermeiras trocando de turno. Helena Andrade estava sentada perto da janela de seu quarto, olhando para o horizonte através da cortina fina. Seu reflexo parecia pálido e vazio, com apenas um leve rubor retornando às suas bochechas. Sua mão repousava protetora sobre o ventre. O pulso constante do bebê a lembrava porque ela ainda estava lutando para respirar. Os médicos lhe disseram que tanto ela quanto o bebê estavam a salvo, mas a segurança lhe parecia uma ilusão. Cada rangido no corredor, cada som distante de uma porta se fechando, a fazia estremecer. As notícias da manhã tocavam na pequena televisão no canto. O rosto de seu marido enchia a tela, cercado de luzes e microfones. A voz do repórter era calma, mas afiada. O magnata imobiliário Victor Andrade foi libertado sob fiança após o chocante incidente de ontem à noite em sua própria gala de caridade. A polícia confirma que um homem ficou gravemente ferido ao proteger a senhora Andrade, que está esperando seu primeiro filho. A imagem mudou para um vídeo de Victor entrando em seu carro. Mesmo através da tela pixelizada, ela reconheceu a fria arrogância em seu olhar. Helena desligou a televisão. Seu peito apertou enquanto ela sussurrava para si mesma. Não acabou. Momentos depois, uma batida suave soou na porta. Ela hesitou antes de responder. Entre. O detetive Carter entrou, carregando uma pasta e um sorriso cansado. Bom dia, senhora Andrade. Eu queria saber como a senhora se sente. Helena forçou um sorriso cortês. Estou bem, obrigada por perguntar. O detetive se sentou em frente a ela. Conversamos com o advogado de seu marido. Victor está alegando insanidade temporária devido ao estresse e ao álcool. A equipe dele já está tentando manipular a história. O estômago de Helena revirou. Isso parece coisa dele. Ele nunca assume a responsabilidade por nada. Carter abriu a pasta e deslizou algumas fotos sobre a mesa. Encontramos isto nas gravações do evento de ontem à noite. O homem que a salvou, Anthony Marino. A senhora o conhece? Helena olhou para a imagem. Anthony estava sob o lustre quebrado, com sangue no ombro e o olhar decidido. Ela passou um dedo sobre a foto. Agora sim, disse ela em voz baixa. Ele me disse que conheceu meu irmão. O olhar do detetive suavizou-se. Ele não mentiu. Verificamos. Seu irmão trabalhou com ele anos atrás, enquanto investigava o crime organizado em Chicago. Marino tem antecedentes, mas nada recente. Ele está desaparecido há anos. Helena exalou devagar. Ele disse que devia uma dívida a Daniel. Foi por isso que ele me salvou. Carter assentiu. Ele ainda está se recuperando, mas recusou a proteção de testemunhas. Diz que pode cuidar de si mesmo. Helena voltou o olhar para a janela. Victor irá atrás dele, o verá como uma ameaça. Isso é o que me preocupa, disse Carter. Andrade ainda tem contatos. Dinheiro compra silêncio, e o silêncio pode ser mortal.
Aumentaremos sua segurança até a audiência. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. Anthony estava lá, apoiado em uma bengala, com o braço esquerdo enfaixado. Seu paletó estava folgado, mas seus olhos estavam alertas. "Eu interrompo algo?" perguntou ele em voz baixa. O coração de Helena acelerou com a surpresa. "Você deveria estar descansando." Ele esboçou um leve sorriso. "Descansar nunca foi a minha praia." O detetive Carter se levantou. "O senhor não deveria estar fora da cama. Os médicos... Eu já passei por coisas piores", respondeu Anthony secamente. "Eu só vim ver como ela estava." O detetive suspirou, mas permitiu. "Eu os deixarei a sós por um momento", disse ele, fechando a porta atrás de si. Por alguns segundos, nenhum falou. O suave bip do monitor cardíaco preencheu o silêncio. Finalmente, Helena disse: "Você não deveria ter feito isso. Você poderia ter morrido." Anthony se aproximou devagar e sentou-se na cadeira ao lado dela. "Eu te disse, eu devia ao seu irmão." A voz dela quebrou. "Você não lhe devia a sua vida." Ele a olhou por um longo instante. "Ele me deu uma. É assim que essas dívidas funcionam." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Daniel costumava dizer o mesmo, que ajudar uma pessoa podia equilibrar a balança, mesmo que fosse só um pouco. Anthony sorriu com suavidade. Ele estava certo. Um momento de compreensão silenciosa passou entre eles. Lá fora, as nuvens se abriram, deixando entrar um raio de sol pálido. Helena quebrou o silêncio. "Victor não vai parar. Ele já está tentando mudar a história. Ele fará parecer que eu o provoquei." A expressão de Anthony endureceu. "Então vamos garantir que ele não tenha a chance." "O que você quer dizer?" "Eu tenho pessoas que podem encontrar coisas que a polícia não pode", disse ele sem rodeios. "Pessoas que ainda me devem favores. Victor pensa que o dinheiro pode protegê-lo. Ele está enganado. O poder não vale nada quando todos conhecem seus segredos." Helena o olhou hesitante. "Você faria isso por mim?" "Pelo seu irmão", ele respondeu. Depois, em voz mais suave, acrescentou: "E por você." Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou sobre a mesa de cabeceira. A tela mostrava um número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. A voz do outro lado gelou seu sangue. "Helena, sou eu." Era Victor. Ela ficou imóvel. "Como você conseguiu este número?" "Eu disse que encontraria uma maneira de falar com você", disse ele. Seu tom era calmo, muito calmo. "Você tem que parar de falar com a polícia. Diga a eles que foi tudo um mal-entendido. Faça isso, e eu garanto que você e o bebê ficarão bem." A voz dela tremeu. "Você tentou me matar." Ele riu suavemente. "Você está exagerando. Você sabe que não foi minha intenção. Você me provocou, me humilhou. Mas podemos consertar isso. Volte para casa, Helena." Sua mão se fechou com força sobre o telefone. "Eu nunca vou voltar." A linha ficou em silêncio por um momento. Então sua voz se tornou fria e precisa. "Se você não fizer isso, eu vou destruir tudo o que você ama. Começando pelo homem que levou a bala." O telefone escorregou de seus dedos. Anthony o pegou antes que caísse no chão. Ele olhou para a tela e apertou o botão de desligar. "Não atenda se ele ligar de novo", disse ele em voz baixa. Helena respirava rapidamente, o pânico subindo em seu peito. "Ele sabe onde eu estou?" Anthony se virou para a porta. "Que ele venha. Eu estou pronto para ele." Ela segurou a mão dele, a voz quebrada. "Por favor, não piore as coisas." Ele a olhou com firmeza. "Já está pior, mas agora é a minha vez." Enquanto ele saía do quarto, Helena recostou-se nos travesseiros, o coração batendo forte. A chuva havia cessado, mas um trovão distante ecoou no céu. Ela olhou para o telefone na mesa, temendo tocá-lo novamente. O ponto sem retorno havia chegado. O homem que uma vez controlou sua vida
acabara de declarar guerra. E o homem que a salvara estava disposto a lutar. A noite caiu sobre a cidade como uma cortina de fumaça. A chuva havia cessado, mas as ruas ainda brilhavam sob os letreiros de néon e os faróis dos carros. Em um escritório privado sobre um tranquilo restaurante italiano, Anthony Marino estava sentado em frente a 3 homens, cujos rostos carregavam o peso de velhos segredos. As paredes estavam cobertas de fotografias de outra época. Homens de ternos escuros apertando as mãos, recortes de jornais amarelados pelo tempo e um retrato desbotado de Carlo Marino, o homem que uma vez governou o submundo de Chicago com um sorriso frio. Anthony observou a fotografia por um longo momento antes de falar. "Eu preciso de informação", disse ele em voz baixa, "sobre Victor Andrade." Um dos homens, mais velho e de ombros largos, recostou-se na cadeira. Sua voz era áspera. "Andrade, imobiliário, limpo no papel, dinheiro sujo por baixo. Tem certeza que quer se meter nisso?" Anthony assentiu. "Ele tentou matar uma mulher grávida. Quase matou a irmã do homem que salvou minha vida." Os outros se entreolharam. O homem mais velho suspirou. "Isso é pessoal." A mandíbula de Anthony endureceu. "É justiça." Por um momento ninguém falou. Então, o mais velho de todos, um homem de cabelo grisalho chamado Salvatore Rossi, bateu na mesa com um dedo. "Se nós o ajudarmos, isso não ficará quieto. O nome Andrade tem poder. Político, financeiro. Assim que o tocarmos, ele revidará." Os olhos de Anthony não vacilaram. "Então vamos garantir que ele não possa." Salvatore o observou com atenção. "Seu pai teria gostado de você. Frio, calculista, perigoso quando provocado." "Eu não sou meu pai", respondeu Anthony calmamente. "Mas eu cansei de fingir que sou inofensivo." O silêncio voltou a preencher a sala. Finalmente, Salvatore acenou com a cabeça para o jovem ao seu lado. "Traga os arquivos." Minutos depois, uma pasta grossa caiu sobre a mesa. Dentro havia fotografias, registros bancários, relatórios de vigilância. Anthony os revisou em silêncio. Contas em paraísos fiscais, transferências de propriedades, subornos, até mesmo uma lista de investigadores particulares na folha de pagamento de Victor. Salvatore serviu 2 copos de uísque e empurrou um para Anthony. "Tenha cuidado, garoto. Andrade não é burro. Ele tem políticos no bolso. Mas ele é arrogante e homens assim sempre cometem erros lá." Anthony levantou o copo, mas não bebeu. Ele já cometeu o erro dele quando puxou o gatilho. Do outro lado da cidade, Victor Andrade estava em seu escritório no último andar, cercado pelo brilho das telas. Seu império ardia aos poucos. A tempestade midiática havia piorado. Manchetes gritavam de todos os cantos da internet. Magnata enfrenta acusações de tentativa de assassinato. Andrade Holdings sob investigação federal. Investidores retiram apoio após escândalo. Seu assistente entrou nervoso. "Senhor, o conselho está exigindo sua renúncia." Os bancos congelaram várias contas. Victor bateu na mesa com o punho. Eles não se atreveriam. Eles já o fizeram. Ele se virou para a parede de vidro que dava para a cidade. O horizonte brilhava, zombando dele. Tudo o que ele havia construído estava escorrendo por entre seus dedos. E em algum lugar, o homem que arruinara sua vida ainda estava respirando. Victor pegou o telefone e discou um número de memória. A voz do outro lado soou baixa e cautelosa. "Eu disse para não ligar para esta linha." "Eu pago você para limpar meus problemas", sibilou Victor. "Há um homem chamado Anthony Marino. Eu quero que ele desapareça." A voz soltou uma risada suave. "Marino? É sério? Você realmente quer enfrentar aquela família?" "Eu não me importo com quem ele seja", respondeu Victor com fúria. "Faça isso." "Então vai custar o dobro,
e não será limpo. Apenas faça, disse Victor antes de desligar. Mas Victor não era o único a fazer ligações naquela noite. Na mesma hora, os homens de Salvatore já estavam em movimento. Carros descaracterizados cruzavam silenciosamente as ruas molhadas. Dicas anônimas chegavam à imprensa. Arquivos eram entregues a escritórios governamentais, ao FBI, a todos os principais meios de comunicação. Em questão de horas, os segredos de Victor não eram mais segredos. Ao amanhecer, metade da cidade sabia que tipo de império ele havia construído. Negócios imobiliários ilegais, fundações falsas, subornos políticos disfarçados de doações. Os mesmos canais que ele usou para silenciar outros agora gritavam seu nome nas manchetes. Em seu quarto de hospital, Helena acordou com o som da televisão. A voz do apresentador preencheu a sala. Fontes da Andrade Holdings confirmam que uma investigação federal foi iniciada. Provas anônimas foram entregues durante a noite, revelando conexões entre Victor Andrade e várias contas no exterior. Helena se virou para a porta quando Anthony entrou, apoiando-se ligeiramente em sua bengala. Ele parecia exausto, mas tranquilo. Você fez isso, disse ela em voz baixa. Ele se sentou ao lado de sua cama. Não, a verdade fez. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você está se colocando em perigo. Anthony sorriu apenas. Perigo? E eu somos velhos amigos. É assim. Do outro lado da cidade, Victor olhava as notícias com incredulidade. Seu advogado estava ao telefone, gritando sobre mandados de busca e intimações. As ações de sua empresa despencaram antes da abertura do mercado. Victor apertou a borda da mesa até que os nós dos dedos ficassem brancos. É Marino, ele murmurou. Tem que ser ele. Quando Harold, seu advogado, finalmente chegou, Victor andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Estão destruindo tudo, disse Harold com a voz agitada. Seja o que for que você fez, quem quer que você tenha tocado, eles têm provas. Provas reais. Os olhos de Victor ardiam de fúria. Então nós os faremos queimar. Harold engoliu em seco. Victor, me escute. Este não é um concorrente. Essas pessoas não têm medo de você. Victor se virou lentamente. Sua voz era baixa e mortal. Então eles deveriam ter medo de mim. Ele retrucou. Naquela tarde, uma explosão abalou o estacionamento subterrâneo de um dos prédios menores da Andrade Holdings. Ninguém ficou ferido, mas todas as redes de notícias capturaram as chamas. Em minutos, os rumores se espalharam. Alguns diziam que era um aviso da família Marino. Outros asseguravam que Victor havia planejado isso para bancar a vítima. Anthony observou as imagens do escritório de Salvatore, o rosto imperturbável. Ele está reagindo. Salvatore assentiu. Um animal encurralado sempre reage. É melhor você terminar isso antes que mais alguém o faça. Anthony se levantou. Eu não vou matá-lo. Eu vou tirar dele a única coisa que ele sempre amou. E o que é isso? Perguntou Salvatore. O controle, respondeu Anthony. Ao cair da tarde, agentes federais chegaram a Andrade Holdings com mandados de busca. As câmeras se aglomeraram no local, enquanto os funcionários eram escoltados para fora do prédio. O telefone de Victor não parava de tocar. Mensagens de aliados que haviam desaparecido de repente. Da janela do hospital, Helena olhava as notícias em silêncio. O império que uma vez a esmagou estava finalmente desmoronando. Anthony estava ao lado dela, observando a mesma reportagem. Acabou, disse ele em voz baixa. Helena balançou a cabeça. Homens como ele nunca aceitam a derrota, apenas fazem uma pausa para recarregar. Anthony a olhou, a voz firme.
Então estaremos prontos. Lá fora, o trovão voltou a ecoar sobre a cidade. A chuva começou a cair novamente, suave, mas constante, apagando a fumaça da noite. A guerra que Victor havia começado havia fechado o círculo. A diferença agora era que ele não era mais o único a ter poder. O hospital havia se tornado uma espécie de refúgio estranho. Lá fora, o império de Victor desmoronava, mas lá dentro o mundo se movia em um ritmo mais lento. O cheiro antisséptico impregnava o ar. As máquinas emitiam bips suaves, marcando a passagem do tempo. As enfermeiras sussurravam no corredor. Pela primeira vez em dias, Helena sentiu algo parecido com calma. Ela estava sentada perto da janela, com seu roupão branco de hospital, observando como a luz do sol se infiltrava pelas persianas. A claridade tocava seu rosto suavemente, quase como um perdão. Sua mão repousava sobre o ventre. O bebê se movia fracamente sob sua palma, lembrando-a de que a vida continuava crescendo mesmo depois que tudo havia desmoronado. Sobre a pequena mesa ao seu lado havia um jornal dobrado. Na capa, Victor aparecia sendo escoltado para o tribunal, com os pulsos segurados por algemas. O título dizia: Andrade enfrenta acusações federais após vazamentos chocantes. Helena observou a imagem por um longo tempo. O homem na foto parecia um desconhecido. Seus olhos, antes cheios de orgulho e cálculo, agora estavam vazios. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Quando se virou, Anthony estava parado na soleira. Ele usava um casaco cinza escuro, o braço ainda em uma tipóia, o rosto pálido, mas sereno. "Você está acordada?" disse ele em voz baixa. "Eu fiquei acordada a noite toda", ela respondeu. "Não conseguia dormir." Ele entrou e fechou a porta com cuidado. "O médico diz que você pode ir embora amanhã." "Casa", ela repetiu, quase para si mesma. "Eu não sei mais onde é isso." Anthony puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. "Onde você se sente segura?" ele respondeu. Ela o observou com atenção. Ele parecia cansado, mais velho do que antes. "Você não deveria estar aqui", ela disse. "É muito perigoso. Victor vai culpá-lo por tudo." Anthony sorriu levemente. "Ele já faz isso, mas eu sobrevivi a homens piores que ele." Helena balançou a cabeça. "Você não deveria ter que me proteger. Você já fez o suficiente." Ele se inclinou para a frente, sua voz firme e tranquila. "Isto não é apenas sobre você. É sobre o que ele representa. Homens como Andrade pensam que possuem tudo. Pessoas, dinheiro, a verdade. Eles acham que o medo os mantém seguros, mas o medo funciona nos dois sentidos." Ela abaixou o olhar para as mãos. Elas ainda tremiam quando ela pensava naquela noite. O som do tiro, o cheiro de pólvora, a visão de Anthony sangrando no chão de mármore, tudo voltava à sua mente. "Você se lembra do que me disse no hospital após a cirurgia?" perguntou ela em voz baixa. "Você disse que meu irmão acreditava que as pessoas podiam mudar." Anthony assentiu. Ele acreditava, e ele estava certo. "E você, Anthony? Você acredita em si mesmo?" Ele hesitou, olhando para a janela. "Eu quero acreditar." O silêncio se instalou entre eles, pesado, mas tranquilo. Lá fora, o som da chuva retornou, suave e rítmico. Então a porta se abriu novamente. O detetive Carter entrou com uma pasta na mão. "Perdão por interromper", disse ele, acenando para ambos. "Senhora Andrade, há algo que a senhora precisa ver." Ele lhe entregou um documento. Era um relatório oficial da investigação federal. Os bens de Victor estavam congelados. Sua empresa havia sido apreendida. Ele enfrentava múltiplas acusações de fraude, agressão e obstrução de justiça. Helena leu as palavras lentamente, os olhos cheios de lágrimas. "Terminou mesmo?" sussurrou. "Quase", disse Carter. "Mas tome cuidado.
Um homem assim não cai em silêncio. Mesmo atrás das grades, ele terá pessoas dispostas a obedecê-lo. Anthony olhou para o detetive. Nós cuidaremos disso. Carter o encarou. Tenho certeza que sim. Apenas mantenha-o dentro da lei, Marino. Quando o detetive saiu, Helena soltou uma risada trêmula. Ele te conhece. Todos na polícia me conhecem, disse Anthony. Nem sempre é bom. Ela sorriu suavemente. Talvez desta vez seja. Anthony se levantou e caminhou até a janela. A chuva havia cessado, deixando rastros no vidro que prendiam a luz da manhã. Sabe, ele disse, seu irmão costumava falar em construir algo bom quando todo o mal acabasse. Ele dizia que pessoas como ele nunca tinham essa oportunidade. Helena o observou em silêncio. Então talvez seja a nossa vez. Ele se virou para ela, com um brilho de calor nos olhos. Talvez sim. Naquela tarde, uma enfermeira entrou com um vestido branco limpo dobrado sobre o braço. O médico disse que talvez a senhora quisesse usar isso amanhã, quando receber alta, disse ela gentilmente. Helena passou os dedos sobre o tecido. Branco novamente? Murmurou. Cai bem na senhora, respondeu a enfermeira. Puro e forte. Quando a enfermeira saiu, Helena ficou perto da janela, segurando o vestido contra o peito. Pela primeira vez, ela se imaginou saindo do hospital não como uma vítima, mas como alguém nova. Naquela noite, Anthony voltou mais uma vez. Desta vez, ele carregava uma pequena caixa. Ele a colocou sobre a mesa e a abriu. Dentro havia uma corrente de prata com um pingente em forma de pequena rosa. Pertencia ao seu irmão, ele disse. Ele me deu antes de morrer. Ele me disse para devolvê-la a você se eu tivesse a chance. A respiração de Helena parou. Você aguardou por todos esses anos? Ele assentiu. Isso me lembrava o tipo de homem que eu deveria ter sido. Ela pegou o colar com cuidado e o prendeu em seu pescoço. O metal estava frio contra sua pele. Obrigada, sussurrou. Anthony a olhou por um longo momento antes de dizer suavemente. Você merece paz, Helena. Ela sustentou o olhar dele. Você também. Antes de sair, ele parou na porta. Amanhã a imprensa estará esperando. Repórteres, câmeras, talvez manifestantes. Você não lhes deve nada. Apenas passe por eles e não olhe para trás. Ela assentiu. Eu farei isso. Quando a porta se fechou, Helena se deixou cair na cama, sentindo o cansaço a envolver, mas pela primeira vez ela não se sentiu indefesa. O medo que antes dominava seu coração ainda estava lá, mas não a definia mais. Lá fora, as nuvens começavam a se dissipar, revelando as primeiras estrelas da noite. Ela se olhou no reflexo da janela. A mulher que a observava não estava mais quebrada. Estava completa. O monitor ao lado dela emitia bips constantes, marcando o ritmo de seu coração. No corredor, ouvia-se a voz de um médico e o toque de um telefone. A vida continuava. Helena tocou a rosa de prata em seu pescoço e fechou os olhos. Nós vamos ficar bem, sussurrou para o bebê em seu ventre. A tempestade havia terminado. A cidade lá fora estava ferida, mas ainda estava de pé, assim como ela. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente. A chuva voltou 2 noites depois, como se o próprio céu tivesse decidido limpar a cidade do nome de Victor Andrade. Os trovões ecoavam no horizonte, ressoando entre as torres de cristal que um dia carregaram o logotipo de sua empresa. Seu império estava desmoronando pedaço por pedaço, e não havia mais nada que pudesse detê-lo. Dentro de um tribunal federal, os repórteres enchiam todos os assentos. Suas câmeras esperavam, suas canetas prontas para atacar. O ar vibrava com antecipação. As paredes de madeira polida e o chão de mármore
refletiam o peso do que estava prestes a acontecer. Victor estava sentado na mesa da defesa, em um terno escuro que já não se ajustava ao homem que ele tinha sido. Seu rosto estava pálido, seus olhos se moviam do juiz para a porta, como se ele ainda acreditasse que alguém irromperia para salvá-lo. Ao seu lado, Harold Klein organizava papéis, sussurrando instruções que ele sabia que seu cliente não ouvia. Do outro lado do corredor, os promotores federais empilhavam caixas de provas, pastas com seu nome, fotografias, contratos, transferências bancárias. As paredes de poder que Victor construíra por décadas se reduziam agora a folhas dentro de um dossiê. As portas do tribunal se abriram com discrição. Um murmúrio percorreu a sala. Helena entrou vestida com um vestido branco simples e um casaco cinza. Sua presença fez todos se virarem. Até os repórteres abaixaram suas câmeras por um momento. Ela parecia calma, quase serena, mas em seus olhos havia uma força que não existia antes. Os lábios de Victor se apertaram. Ele se inclinou para o advogado. Ela veio, murmurou. Ela realmente veio? Harold sussurrou. Não olhe para ela. Isso o faz parecer desesperado. Victor o ignorou. Seu olhar a seguiu enquanto ela tomava assento atrás da mesa da promotoria. Ela não olhou para ele. Quando o juiz entrou, a sala se levantou. Sentem-se, disse ele com firmeza. Procedamos. A primeira hora foi lenta e meticulosa. Documentos financeiros, declarações corporativas, gravações de reuniões de Victor. Cada detalhe era mais um prego no caixão de sua carreira. Então, o promotor projetou um breve vídeo. Era da noite da gala. O salão apareceu na tela, elegante, os lustres brilhando, a orquestra parada no meio de uma nota. Então veio o momento. Victor levantando a arma. O flash, o grito, o som de um corpo caindo no mármore. O vídeo terminou. O silêncio na sala foi absoluto. O advogado de Victor se levantou. Meritíssimo, esse material foi tirado do contexto. Meu cliente estava bêbado e emocionalmente alterado. Foi um acidente. O promotor deu um passo à frente. Um acidente, Sr. Klein. O acusado apontou diretamente para sua esposa e disparou. Isso não é um acidente, é intenção. Ele olhou para Victor. O senhor tem algo a dizer antes de continuarmos? Victor se levantou lentamente. Sua voz era rouca, mas firme. Eu estava sob enorme pressão. Eu construí tudo com minhas próprias mãos. Minha empresa, minha reputação, minha vida. Ela queria destruir isso. Todos queriam destruir isso. Eu fui provocado. Helena fechou os olhos por um instante, lutando para manter a compostura. O promotor respondeu calmamente. Senhor Andrade, sua própria ganância o destruiu. O público murmurou. Os repórteres escreviam freneticamente. O juiz assentiu. Faremos um breve recesso antes de ditar a sentença. Quando o martelo bateu na mesa, Victor exalou. Ele olhou para Helena novamente. Por um momento sua arrogância voltou a brilhar. Ele moveu os lábios e murmurou. Você acha que ganhou? Helena sustentou o olhar dele. Sua voz foi baixa, mas clara. Aqui ninguém ganha. Fora do tribunal, a chuva caía com mais força. A multidão se aglomerava atrás das barricadas, segurando guarda-chuvas e cartazes. Alguns pediam justiça, outros, clemência. A polícia os mantinha afastados, enquanto Victor era escoltado para um carro. As câmeras disparavam como relâmpagos, capturando o instante em que o homem poderoso se tornava um simples acusado. Dentro do carro, Harold falou rapidamente. Ainda podemos negociar uma redução de pena. Talvez liberdade condicional em 10 anos, se você cooperar. Victor olhou pela janela, vendo a chuva escorrer pelo vidro como rachaduras em seu reflexo. Eu não coopero. Nunca.
Então você perderá tudo, disse Harold. A boca de Victor se curvou em um sorriso amargo. Tudo já se foi. Na mesma hora, Anthony estava perto da janela do hospital, com uma xícara de café na mão. Ele observava a chuva apagar as luzes da cidade. Atrás dele, Helena guardava suas coisas em silêncio. Ela estava de partida naquela manhã. A televisão ligada na parede transmitia as notícias. A voz do apresentador era tranquila, mas definitiva. O juiz federal Patterson revogou oficialmente a fiança de Victor Andrade e ordenou sua custódia enquanto aguarda a sentença. Fontes confirmam que seus bens permanecem congelados e múltiplos processos civis estão em andamento. Anthony desligou a televisão. Está feito, disse. Helena vestiu o casaco. Ainda não. Falta a sentença. Ele passará o resto da vida na prisão, disse Anthony. Isso é o mais próximo de justiça que você terá. Ela assentiu, mas não sorriu. A justiça não traz paz. Ele a observou. Então o que traz? Eu não sei, respondeu ela suavemente. Mas talvez possamos encontrá-la. Mais tarde, naquela tarde, Victor estava sozinho em uma cela de detenção. As paredes de concreto eram mais frias do que ele imaginava. O luxo de seu apartamento na cobertura havia desaparecido. O silêncio o envolvia. Ele pensou no império que havia construído, nas reuniões, nos acordos, na maneira como as pessoas costumavam olhá-lo com medo ou admiração. Agora, ninguém pronunciava seu nome sem desprezo. Ele encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. O som da chuva nos barrotes metálicos ecoava como um batimento cardíaco. Pela primeira vez em anos, Victor Andrade não tinha ninguém para mandar, ninguém para manipular, ninguém para culpar. Um guarda apareceu em frente à cela. Você tem uma visita, disse. Victor franziu a testa. Quem? O guarda encolheu os ombros. Não deu o nome. Momentos depois, Anthony Marino entrou no corredor escuro. O guarda os deixou a sós. Victor se levantou, os olhos semicerrados. Eu sabia que você apareceria, disse Victor friamente. Anthony o observou em silêncio. Eu não vim para me gabar. Então por que você está aqui? Para te dizer que acabou, disse Anthony. Você já machucou pessoas demais. Victor soltou uma risada amarga. Você acha que é um herói? Você e seus truques de mafioso? Não finja que é melhor do que eu. A voz de Anthony permaneceu calma. A diferença é que eu aprendi quando parar. Por um longo instante, nenhum falou. A chuva batia nas paredes com força. Anthony se virou para sair, mas parou na porta da cela. Você deveria saber de algo. Helena não te odeia. Ela sente pena. Os olhos de Victor brilharam. Diga a ela que a pena é pior que o ódio. Anthony assentiu lentamente. Eu concordo. Ele se afastou, seus passos ecoando no corredor. Victor caiu no banco, o som da chuva abafando suas últimas palavras. Ele vai se arrepender, sussurrou para a cela vazia. Todos vão. Mas ninguém o ouvia. A cidade seguia seu curso. A tempestade avançava sem parar. E pela primeira vez, Victor Andrade estava realmente sozinho. A primavera retornou silenciosamente à cidade. A chuva havia cessado e as ruas brilhavam sob a suave luz da manhã. Haviam-se passado 3 meses desde o veredito. O caos, as manchetes e o barulho interminável do escândalo finalmente haviam se desvanecido em algo distante. O nome Andrade não aparecia mais nas notícias. Victor cumpria sua sentença em uma prisão federal fora de São Paulo. Seu império havia desaparecido. Sua empresa dissolvida. Os investidores dispersos. As torres que um dia carregaram suas iniciais agora estavam sob nova administração. Pela primeira vez, a cidade se movia sem sua sombra. Helena desceu de um carro preto em frente a um centro comunitário renovado no lado leste.
A placa sobre a entrada dizia: Fundação Daniel Andrade para Mulheres e Crianças. As letras brancas brilhavam suavemente sobre o tijolo. Já havia pessoas se reunindo lá dentro, famílias, voluntários e repórteres locais que haviam comparecido para cobrir a inauguração. Ela usava um vestido branco simples, da mesma cor que usou na noite em que tudo mudou. Mas este era diferente. Era novo, sem marcas, um símbolo da vida que estava reconstruindo. Seu colar de prata, o que Anthony lhe havia devolvido, capturou a luz do sol enquanto ela caminhava em direção à porta. Uma mulher a cumprimentou na entrada. Senhora Andrade, todos estão esperando. Helena sorriu com calor. Apenas Helena, por favor. Lá dentro, o ar cheirava a tinta fresca e café. As paredes estavam decoradas com fotografias de voluntários, crianças e sobreviventes que haviam encontrado novos começos. Na frente da sala, havia um pequeno pódio coberto com linho branco. Atrás, uma placa coberta por um tecido de seda esperava para ser revelada. Anthony estava perto do fundo, apoiado ligeiramente em sua bengala. Seu ombro havia sarado, mas ele ainda se movia com cautela. Quando Helena o viu, sorriu. Você veio. Eu não perderia isso, ele disse. Daniel estaria orgulhoso. Ela assentiu, os olhos suavizados pela emoção. Este era o sonho dele. Eu apenas o terminei. O público silenciou enquanto Helena subia ao pódio. Ela parou por um momento, observando os rostos à sua frente. Muitos eram desconhecidos, mas ela viu esperança em seus olhos, a mesma esperança que ela um dia perdeu. 3 meses atrás, ela começou. Eu pensei que minha vida havia terminado. Pensei que não restava nada além de medo e dor. Mas a vida tem uma maneira estranha de começar de novo quando você menos espera. Esta fundação não é construída sobre meu nome ou meu passado. Ela é construída sobre a força de todos que sobreviveram, de todos que se recusaram a ficar em silêncio. Ela pegou o cordão ao seu lado e puxou. O tecido de seda caiu, revelando a placa de bronze por baixo. A inscrição dizia: dedicada a Daniel Andrade, que acreditava que um único ato de bravura pode mudar tudo. Os aplausos encheram a sala. O som era constante e quente, não o estrondo do espetáculo, mas o ritmo da cura. Quando o barulho diminuiu, Helena se afastou do pódio. Anthony a encontrou perto do palco. Você falou como alguém que finalmente acredita em si mesma, disse ele. Ela sorriu. Talvez eu finalmente acredite. Ele olhou para a janela, onde a luz do sol entrava. O que você fará agora? Helena olhou ao redor. Continuar trabalhando, ajudar as pessoas que pensam que estão sozinhas e criar este bebê em paz. Anthony assentiu lentamente. Você será uma ótima mãe. Ela o observou com ternura. E você? O que fará? Ele hesitou, depois sorriu fracamente. Talvez eu desapareça por um tempo. Comece de novo em um lugar tranquilo. Eu passei muito tempo pagando dívidas antigas. Ela tocou a mão dele suavemente. Obrigada, Anthony, por salvar minha vida, por cumprir sua promessa a Daniel. Ele sustentou o olhar dela. Você também me salvou, só que eu não percebi até agora. Uma risada suave escapou de seus lábios. Você sempre teve um jeito especial com as palavras. Eles caminharam juntos em direção à saída, enquanto os convidados começavam a conversar. Crianças corriam pelo corredor, suas risadas ecoando contra as novas paredes. Lá fora, o céu estava limpo e azul, o tipo de dia que parecia um perdão. Anthony parou nos degraus. Eu mantenho contato, disse ele. Helena olhou para ele, o vento movendo seu cabelo. É bom que sim. Ele sorriu e seguiu em direção a um carro que o esperava na esquina. Enquanto ele se afastava, Helena o observou com o coração tranquilo.
Ela sabia que seus caminhos haviam se cruzado por uma razão e que ambos haviam encontrado a paz que seu irmão queria para eles. Um fotógrafo chamou seu nome, atraindo sua atenção. Ela se virou para a câmera. O flash disparou, capturando-a sob a luz do sol, seu vestido branco brilhando em frente ao novo edifício. Naquela noite, quando os convidados foram embora e as luzes da cidade começaram a brilhar, Helena ficou sozinha dentro do centro. Ela passou a mão na placa mais uma vez. O metal estava frio sob seus dedos. Sua voz foi apenas um sussurro. Nós conseguimos, Daniel. Finalmente acabou. Lá fora, o som das risadas das crianças vazava pelas janelas abertas. Em algum lugar distante, o trovão ecoou, mas foi suave e distante. Helena sorriu, seu reflexo brilhando fracamente no vidro. A mulher que a olhava não estava mais quebrada nem assustada. Estava completa. Estava livre. A história de Victor e Helena nos ensina que o poder mais destrutivo não é a arma na mão de um homem, mas o orgulho em seu coração. Victor, o homem que tinha tudo, perdeu seu império por causa de sua necessidade insaciável de controle. Helena, a mulher que foi reduzida a quase nada, encontrou uma força silenciosa na memória de seu irmão. A verdadeira redenção de Anthony não veio ao pagar uma dívida de vida com a morte, mas ao usar sua escuridão para trazer à luz a verdade. A vida, no fim, é mais sobre a reconstrução e o perdão do que sobre a vingança e a destruição. Se a única coisa que resta é a sua verdade, você teria coragem de usá-la contra um império, sabendo que isso pode custar sua vida? Conte-nos a que horas você está vendo este vídeo e de qual cidade do Brasil você nos acompanha. Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou desta reviravolta chocante e quer saber mais sobre a vida de Helena e seu bebê, inscreva-se no canal e deixe o seu like para nos mostrar que a verdade deve sempre prevalecer.